Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou a Lohane Cardoso, estou aqui com o meu co-host, o Rafael Slatinski, e hoje nós estamos recebendo o Christopher Mendonça. O Christopher, ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC, é doutor em Política Internacional e Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi pesquisador visitante do Instituto Alemão de Estudos Regionais e Globais em Hamburgo e possui diversas publicações nacionais e internacionais na área acadêmica, além de participação em diversos meios de comunicação. Boa noite, Christopher. Boa noite, agradeço muito a vocês pelo convite para poder falar sobre esse assunto tão importante nesse momento. Hoje nós falaremos sobre a guerra entre Israel e Hamas, mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você, ferrenho, que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar o nosso conteúdo. Christopher, eu gostaria que você explicasse um pouco para o pessoal, um pouco do contexto histórico desse conflito. Ok. Bom, os povos palestinos e os povos israelenses, eles são oriundos de uma mesma matriz, né? Então, eles são um pouco de primos, né? Eles estão relacionados do ponto de vista da sua história. E ao longo dos anos, em diversas ocasiões, aquela região, né, que a gente chama de Oriente Médio, ela foi dominada por grupos diferentes, inclusive por impérios diferentes, o Império Otomano, depois o Império Inglês. E nesse sentido, começou a existir uma rivalidade entre esses povos acerca de quem de fato tinha a legitimidade para ocupar determinados lugares ali no Oriente Médio. É importante a gente saber que, principalmente para três grandes religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, aquela região é muito importante. E foi onde passaram os principais nomes da Bíblia, da Torá e também do Corão, e nesse sentido existe um envolvimento também religioso e cultural com aquela terra, né? E nesse sentido foi havendo uma série de disputas territoriais, mas que envolvem também questões religiosas e culturais, que foram crescendo e ampliando-se ao longo dos anos, até a gente observar, nesse conflito mais atual, o quanto esses dois lados estão se rivalizando, e evidentemente em prol, né, de uma solução de uma controvérsia muito antiga, já data de milhares de anos. Por exemplo, Christopher, se eu não me engano, a guerra mais assim que aconteceu entre os povos palestinos e Israel e outras nações ali perto começaram a partir de 1948, isso? Isso. 48 é um ano importante porque foi o ano no qual a Organização das Nações Unidas deu legitimidade para a criação do Estado de Israel. Antes disso não havia esse Estado, né? Naquele momento, final da Segunda Guerra Mundial, esperava-se que se criassem dois Estados ali naquela região, o Estado palestino e o Estado israelense. Entanto, isso não foi feito, porque a autoridade palestina, aquele que representava grande parte dos palestinos, não aceitou exatamente a forma como o Estado que era para eles foi desenhado. Então, nesse sentido, desde 1948, embora não seja esse o ano que começa, né, as principais rivalidades entre esses dois povos, mas ela foi bastante marcante, porque de 48 em diante, isso se intensificou e se aprofundou, principalmente pela criação do Estado de Israel. Uhum. E como que foi, por exemplo, antes da gente entrar um pouquinho mais sobre essa parte do Hamas, só para entender um pouquinho mais o contexto histórico em si, que eu acho que é interessante para a gente ter essa noção. Mas sobre a questão de como que foi a evolução dessas guerras em relação a talvez até grupos terroristas, como que foram essas rivalidades? Bom, na verdade, já existiram, né, muitas guerras ali naquela região pelas mesmas questões que eu elenquei anteriormente, questões religiosas, questões principalmente territoriais. E nos anos 1940, alguns países que também são árabes, eles começaram a entrar em guerra com Israel. Israel não foi bem aceito por diversos países. É importante a gente saber que os povos árabes, eles são de uma mesma etnia e que eles não estão necessariamente localizados, por exemplo, na Arábia Saudita apenas ou dos Emirados Árabes Unidos, mas há vários países onde os árabes estão espalhados, como é o caso, por exemplo, do Egito, né? O Egito, que é um país bastante antigo, tem uma civilização bastante antiga, também é povoada por povos árabes. E esses povos árabes, pela proximidade que eles têm com os palestinos, eles acabaram também não aceitando a criação do Estado de Israel sem a contrapartida da criação do Estado palestino e começaram, em diversos momentos, a se insurgir contra o Estado de Israel. Houve um momento, inclusive, nos anos 1950, que o principal rival mesmo de Israel era o Egito, né, que agora já está muito mais próximo e já não está mais em guerra com Israel. O Irã também é um país muito central. O Irã é importante a gente considerar que ele não é um país árabe, né? Então ele é um país persa. A etnia das pessoas iranianas é persa. Só que ele é um país islâmico
inclusive é uma teocracia, é um país, é um estado que é governado através de leis que são leis religiosas. Então, nesse aspecto, por não concordar com o posicionamento de Israel frente aos palestinos, que segundo eles ocupam um espaço que não lhes pertence, é que esses países, e depois até mesmo grupos terroristas, começaram a atacar Israel e se insurgir contra essa decisão, que também, segundo eles, é uma decisão que veio de cima para baixo, uma decisão que foi feita pelo Ocidente em razão do Oriente. Ah, entendi. Uhum. Então, só uma dúvida, só para a gente esclarecer. A justificativa oficial desse pessoal para ir contra Israel não é contra o povo, como muitos falam. É pela questão territorial mesmo, por não aceitar como foi feita a divisão ali do Estado. Exatamente, eles não concordam com a definição do Estado de Israel, que segundo alguns povos, principalmente os povos palestinos, ocupa espaços que originalmente eram dos palestinos. Né? Por exemplo, a Entendi. cidade de Jerusalém é uma cidade muito importante para as três grandes religiões. E hoje ela fica numa divisão entre a Cisjordânia e Israel. E os palestinos queriam que aquela região ali fosse totalmente ocupada pelos palestinos e não ocupada pelo próprio Estado de Israel. É uma coisa também que eu acho que a gente tem que deixar claro só, que eu vejo que muito pessoal na internet às vezes se perde. O Hamas é uma coisa, é um grupo terrorista, como o Christopher vai explicar para nós, e o povo palestino é outra coisa. Então, assim, são coisas distintas, né? O pessoal muitas vezes, tô contra o Hamas, e o pessoal entende que tá contra a Palestina como um todo. Mas não, a gente é contra a atuação do Hamas e não contra o povo palestino, é isso, né? São coisas diferentes. Essa definição é primordial para esse momento. As pessoas estão confundindo muito, sobretudo nas redes sociais, o que é um grupo terrorista e o que é o povo palestino. Na verdade, nós temos como consenso que a disputa do povo palestino e a demanda por se criar um Estado é uma demanda legítima. Todo povo quer ter o seu Estado, ele não quer ser um povo que não tem local para se instalar, para se desenvolver. Então é muito importante a gente diferenciar que o povo palestino não exatamente aqueles que estão criando problema dentro daquele contexto ali de guerra. Já o Hamas é um grupo mais radical que, apesar de ser também composto por palestinos, eles não compreendem a totalidade dos palestinos. Só para a gente ter uma ideia, na faixa de Gaza, que é uma faixa bastante pequena, relativa mais ou menos a 1/3 da cidade de São Paulo, ali a gente tem mais ou menos 2 milhões de pessoas, né, de habitantes naquela faixa. Então, de 2 milhões de habitantes, nós temos apenas 40 mil que são combatentes, né, ou militantes do Hamas. Então, é uma minoria bastante categórica que não quer lutar pelo seu país ou pela criação do seu Estado através de vias democráticas e vias de negociação. Eles querem, pelo contrário, atacar o Estado de Israel, fazer com que ele deixe de existir e, portanto, os palestinos possam ocupar essa faixa tão importante, histórica, né, que a gente falou anteriormente. Então, existe essa diferença crucial. Os palestinos defendem causas legítimas, inclusive no mundo todo, ultimamente, tem surgido manifestações de rua, até que no Brasil mesmo, de pessoas que defendem a Palestina, que nós não podemos definitivamente confundir com a defesa de um grupo terrorista que utiliza de meios violentos, de meios até de terror mesmo, é por isso que é chamado de terrorismo, para alcançar os seus objetivos. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! E como que acabou surgindo mais este grupo, né, o Hamas? Então, inicialmente, o Hamas ele foi criado para ser um partido político, uma espécie de partido político, né? Lá dentro da faixa de Gaza para comandar aquela região e, sobretudo, para disputar internacionalmente e principalmente através de negociações a ideia da criação do Estado palestino. Só que durante algum tempo Israel ocupou a faixa de Gaza em razão da segurança da região. E durante essa ocupação, o Hamas acabou vencendo as eleições na faixa de Gaza e a partir de 2005, Israel sai totalmente da faixa de Gaza, quebra todos os tipos de ocupações que tinham lá e deixa a faixa de Gaza para que os próprios palestinos pudessem governar. E é esse momento
que é importante da gente entender, porque o Hamas ganha as eleições, mas impede que eleições sucessivas acontecessem. Então, quando as pessoas às vezes confundem que o Hamas não é um grupo terrorista, elas se justificam exatamente por isso, porque o Hamas não foi criado para ser um grupo terrorista, ele foi criado para ser um partido político que disputaria de forma legítima a criação do Estado palestino. No entanto, ao longo dos anos, ele foi se tornando um grupo mais radical, um grupo que utiliza de técnicas violentas e, inclusive, de terrorismo, e, portanto, passou a ser um grupo terrorista, embora o Conselho de Segurança das Nações Unidas ainda não o reconheça como sendo um grupo terrorista. Uhum. E até gostaria de perguntar sobre essa parte, que eu vejo atualmente, as pessoas falando que tem a dificuldade de reconhecer ele como grupo terrorista, até por conta que as Nações Unidas não reconhece, certo? Mas eu tava até vendo no Morning Show recentemente as pessoas falando que o nosso presidente aqui, né, o Lula, ou também outros países não estavam reconhecendo os atos terroristas, mas não estavam reconhecendo o Hamas como um grupo terrorista. Até acho interessante a gente ter essa noção de, se puder explicar pra gente sobre essa questão de por que é importante definir como um grupo terrorista ou não, e por aí vai. E quais são os Bom, parâmetros utilizados para definir como um grupo terrorista também? Acho que seria legal. ok. Bom, a ONU tem o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão mais importante dentro do sistema ONU. Ele é composto por 15 países, sendo que 5 deles são membros permanentes. Os demais são membros rotativos, que são eleitos para mandatos de 2 anos, né? Esses membros permanentes, eles têm direito de vetar as resoluções. Então, se houver uma maioria de países que consideram um país ou um grupo como sendo terrorista, mas um desses 5 países vetar essa resolução, ela passa a não ser mais oficial do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os 5 países são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a Rússia. São países que, do ponto de vista geopolítico, têm uma diferença muito importante, né? Em muitos casos, a Rússia não concorda com os Estados Unidos e vice-versa, então, nesses termos, é muito difícil e em poucas vezes nós tivemos um consenso sobre temas tão sensíveis, especialmente temas de segurança internacional. Por que é importante declarar ou considerar um grupo como sendo um grupo terrorista ou como sendo um país terrorista? Porque toda a manifestação da comunidade internacional vai ser mudada em relação àquele grupo. As pessoas, né, os tomadores de decisão vão tomar mais cuidado, vão ter políticas públicas voltadas para proteger o país daquelas entidades que foram classificadas pelo Conselho de Segurança como sendo terroristas. Então, a declaração de um grupo como tal, ela muda a forma como os países enxergam exatamente aquela instituição. Até o momento, houveram alguns grupos que já foram considerados grupos terroristas, como o Boko Haram, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, mas o Hamas, pelo fato de ele ter sido criado como um partido político e, inclusive, ter disputado eleições, a ONU ainda é reticente em considerá-lo como tal, embora esteja muito claro para a gente que eles utilizam de técnicas muito semelhantes aos grupos que são considerados como grupos terroristas, como é o caso do Estado Islâmico. Não sei se vocês perceberam, mas no início do conflito, o pessoal que lidera o Hamas, eles prometeram para Israel que se Israel não parasse os ataques contra a faixa de Gaza, eles iriam assassinar as pessoas e filmar aqueles assassinatos, né, aqueles que estão como reféns. Algo muito semelhante com o que já fez os outros grupos terroristas, inclusive a Al-Qaeda, né, que foi aquela que fez o ataque terrorista de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, e também o Estado Islâmico. Ela tem todas as características de um grupo terrorista, mas só não é considerada assim porque implica em novas condições e novas posições no cenário internacional. Como ela foi criada inicialmente para ser um partido político, a ONU ainda é reticente em levar esse tema para o Conselho de Segurança. E nesse ponto, como que você acha que esse conflito em si ele impacta a política no cenário mundial atualmente? Bom, é importante a gente dizer que o Oriente Médio é muito sensível do ponto de vista geopolítico, porque é ali que concentra a maior quantidade de um produto muito básico, que é o petróleo. Países como o Irã, como o Catar, como os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, a Síria, são países que dispõem de uma grande quantidade desse produto em específico. Então, há certamente muita preocupação da comunidade internacional, sobretudo preocupações na área econômica também, que referem-se a essa posse de petróleo que pode ser alterada de acordo com o andar, né, desse conflito internacional. Há também que se preocupar porque ali naquela região estão países muito poderosos, principalmente do ponto de vista nuclear. A China fica ali na Ásia, pouco acima fica a Rússia. Ali é a transição da Ásia para a Europa. Então, nesse sentido, a gente tem uma preocupação geopolítica que é muito importante de ser considerada. Aquela região é muito disputada, né, principalmente em razão
de ser uma terra milenar, que tem uma história muito considerável, e, sobretudo, por participar da história da civilização e da história das religiões modernas. Então, nesse sentido, tem um envolvimento de diversas pessoas e diversos países que também têm interesses, embora não sejam diretos, mas têm interesses indiretos ali naquela porção de terra. Uhum. É uma região bem E sensível, né? sim. Com certeza, uma É, região bastante sensível. e, por exemplo, o Christopher, qual que é o impacto que está gerando todas essas questões, assim, em relação aos civis? Até estava vendo sobre a questão que tem brasileiros lá na faixa de Gaza que ainda estão retidos e que, né, não estão conseguindo ser liberados. Como que tá todo esse trâmite, assim, que está causando Então, toda uma essa das guerra? questões que estão sendo mais sensíveis em se tratando dessa guerra é porque as guerras, em geral, elas têm regras. Nós não estamos num ambiente de anomia, uma situação caótica. Para que um país entre em confronto com outro país, é necessário que seja seguida uma série de regras que a gente chama de direito internacional ou de direito humanitário. São regras estabelecidas pelos estados. Inclusive, há diversos acordos que foram assinados pela maioria dos estados, né, dentro das relações internacionais, que cumprem determinados critérios. Um dos critérios que já são universais é que nas guerras não se deve atacar pessoas que não estão envolvidas diretamente naquele conflito. São chamadas de civis, então elas não são combatentes. Elas são pessoas que vivem naquele país e que não estão diretamente relacionadas àqueles embates, àquelas hostilidades. No entanto, como se trata de um grupo terrorista que está sendo atacado por Israel, nós não temos muita classificação, não há como, de forma tão clara, perceber quem são os terroristas ou não. Eles são pessoas normais, vestem as mesmas roupas, têm o mesmo comportamento, inclusive são primos da maioria dos civis, que eles são árabes, povos árabes têm características físicas muito importantes. Então, nesse sentido, essa dificuldade de mapear quem é terrorista ou não, onde estão os terroristas e onde estão os civis, é que muitas vezes Israel, nas últimas semanas, bombardeou locais que levou à morte de civis, de pessoas que não estavam necessariamente no confronto. E isso gerou uma comoção internacional, inclusive de países importantes, do próprio Estados Unidos, né, que é um país que ajuda muito Israel nessa questão, mas houve uma preocupação grande se não estávamos no momento de quebra de princípios do direito internacional, quebras de regras da própria guerra, né? Então, a Israel tem sido amplamente criticada por matar pessoas que são civis, com o objetivo, evidentemente, de matar os combatentes. Só que a gente tem que fazer de uma maneira bem fácil para que as pessoas que nos ouçam possam entender de que não é tão simples fazer ataques cirúrgicos, sejam direcionados para apenas um grupo terrorista ou para apenas uma localização. Quando Israel, por exemplo, lança um míssil contra uma base militar, aquilo gera destroços, aquilo explode de uma maneira bastante considerável e pode alcançar pessoas que, evidentemente, moram naquele lugar também e não foram deslocadas dali. Então, infelizmente, a guerra, seja ela de um lado ou de outro, sejam ataques vindos da faixa de Gaza ou de Israel, ela gera um contingente de pessoas que não estão envolvidas no conflito, que é muito grande, e infelizmente isso é um resultado, entre aspas, normal dos conflitos internacionais. Só que o que nos preocupa também é que os grupos terroristas também têm assumido esse tipo de atitude, né? Inclusive, no dia 7, né, que foi o primeiro ataque do Hamas contra Israel, centenas de pessoas foram mortas, a maioria delas civis, e o mais chocante é que a maioria eram crianças. Então, os dois lados estão ultrapassando, de acordo com os dados que nós temos até esse momento, todas as linhas divisórias que o direito internacional poderia trazer para esse conflito. E a ONU, evidentemente, é a instituição que mais trabalha com essas questões, está se movendo na tentativa de criar uma resolução que até agora não foi criada, mas que precisa, numa hora, ser criada pelas principais autoridades, né, e principais potências mundiais. E essa Infelizmente, né, resolução que. a gente tem que considerar que, por mais que tenha uma resolução, dificilmente um grupo terrorista, como o Hamas, ele vai respeitar essas resoluções, né? Porque, assim, eu acho, não sei, pode me corrigir se eu estiver errada, mas o fato dos grupos terroristas atacarem civis, eu acho que sempre foi algo comum, né? Eles nunca tiveram essa ética de respeitar essa questão, de atacar só combatentes ou algo do gênero, né? Essa ética, essas regras que são aplicadas ao direito internacional, ela inclui quase que exclusivamente os países, né? Então, se Sim. você não é um país, não é um Estado, não tem nenhum tipo de aplicação de algum castigo, de alguma sanção a você que não responde como sendo um Estado. Então, os grupos terroristas, a sua grande maioria, não são muito ligados às questões humanitárias e, portanto, fazem ataques que nós vemos são muito cruéis, sobretudo utilizando
meios de comunicação para espalhar aquela imagem e para gerar uma sensação de incerteza, de insegurança em toda a comunidade internacional. Há imagens e informações e o Hamas ele tem bases estratégicas em locais como escolas e hospitais. Isso procede? Porque daí isso dificultaria ainda mais para Israel na hora de contra-atacar, né? Pra identificar e para livrar civis, né? Bom, como o Hamas não tem um diálogo muito profícuo, né, com a comunidade internacional, nem com muitos países, e nem com meios de informação, como emissoras de televisão, rádio, TV, a gente não tem muita certeza das informações que são por eles cedidas. Eles selecionam, né, quais são as informações que eles gostariam que chegasse à comunidade internacional, e a partir de critérios por eles mesmos adotados, é que a gente fica sabendo de algumas questões. Essa versão de que o Hamas tem bases estão localizados embaixo de escolas, embaixo de hospitais, é uma versão que a inteligência de Israel tem apresentado. Nós tivemos, inclusive, nessa última semana, um caso muito chocante, que foi um comboio, né, de ambulâncias que estava saindo da faixa de Gaza com destino ao Egito, né, principalmente passando pela passagem de Rafah. É a única passagem autorizada nesse momento para que as pessoas possam sair do sul da faixa de Gaza e entrar lá no Egito, né? E naquele momento em que tinha aquele comboio, salvo engano, eram 7 ou 8 ambulâncias, houve um alarme, né? Houve uma atenção por parte das Forças Armadas de Israel de que dentro daquelas ambulâncias havia terroristas. Não se sabe quantos, não se sabe em quantas delas tinham terroristas e nem em qual delas havia. E Israel, como uma forma de segurança, simplesmente bombardeou aquelas ambulâncias, infelizmente levando a óbito pessoas que são civis, que não tinham muito envolvimento com esse contexto. Então essa é a versão que Israel apresenta para a comunidade internacional e que, evidentemente, o Hamas não contesta. Então a gente está pensando que essa seja uma versão realmente plausível. Uhum. E pode ter um possível porquê, assim, por exemplo, que o Hamas acaba não contestando sobre esta versão? A incerteza certamente é uma estratégia do terrorismo. Dar muitas informações, esclarecer coisas relacionadas, por exemplo, a quantas pessoas foram mortas, aonde são os principais locais onde eles estão se reunindo, não é muito típico dos grupos terroristas. Exatamente esse medo que eles querem gerar, ele é propiciado pela incerteza. Onde que eles vão atacar, quando eles vão atacar, qual forma? Será que eles têm um lugar onde é a base deles? Então, certamente a justificativa é essa, de que levar a comunidade internacional a um nível de não saber determinadas informações é um dos fatores que faz com que os grupos terroristas sejam assim chamados, para gerar medo e, portanto, paralisação nos países de uma forma que faça com que eles não ataquem diretamente esses grupos. Uhum. E Christopher, até sobre essa questão dos ataques do Israel, que está sendo, né, de certa forma, criticado pela comunidade internacional, tem alguma medida assim que o Israel está tomando para que possa mostrar que, por mais que na verdade estejam atacando esses lugares que possam ser sensíveis, como escolas e hospitais, tentando evitar o máximo possível de perda de civis? Bom, isso também na guerra é bastante complicado a gente comprovar. Na verdade, é uma versão que a diplomacia israelense apresenta para a comunidade internacional, de que não tem interesse, não tem objetivo de destruir nenhum alvo que seja alvo civil, que o objetivo deles, né, é o objetivo militar, de destruir certamente alvos ou militares ou alvos que estejam pertencentes ao Hamas, que é um grupo terrorista. No entanto, nós estamos observando que esse objetivo, como eu disse, é bastante difícil de ser cumprido. Ataques muito cirúrgicos não acontecem quando são armas de grande porte, como é o caso de mísseis, de bombas, tal como a gente está usando agora. Isso leva, evidentemente, ao ataque não consequente de pessoas que não estão envolvidas no conflito. Israel, embora não tenha exatamente como comprovar as suas intenções, né, comprovar intenções é algo bastante difícil, mas eles têm falado, o discurso oficial de Israel é que a tentativa deles é de evitar ao máximo a morte de civis, contemplando exatamente aquilo que o direito internacional público fala a esse respeito, que não se deve atacar civis. E como você acha que a comunidade internacional, os países em si, têm respondido a esse conflito? Você acha que a maioria deles está em cima do muro ou a maioria tomou já uma posição? Bom, com base nas votações que nós tivemos dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e também na Assembleia Geral das Nações Unidas, nós percebemos que grande parte dos países, dos 193 países que fazem parte da ONU, estão contrários à guerra. Não exatamente a um lado ou outro, mas eles querem que haja um cessar-fogo, algo que pare a guerra de forma imediata. O Brasil levou para o Conselho de Segurança uma proposta de resolução
que colocava como medida automática o cessar-fogo e a criação de corredores humanitários por onde as pessoas que são civis pudessem evadir, né, ali aquela região da faixa de Gaza. No entanto, ela foi vetada pelos Estados Unidos com uma justificativa, que um cessar-fogo nesse momento ocultaria ou tiraria o direito de Israel de contra-atacar aquele inicial ataque que foi feito contra o Estado de Israel. Então, na verdade, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, ele coloca muito claro que o país que foi atacado ele tem o direito de contra-atacar, de fazer uma vingança imediata, né, uma legítima defesa. Israel falou, eu não vou parar agora esses ataques exatamente porque eu estou exercendo esse direito. Então, a comunidade internacional se posicionou em 2 caminhos específicos, todos eles membros da ONU, mas que têm um pensamento distinto a respeito dessa tratativa. De um lado, nós temos países que acham que é necessário um cessar-fogo agora, e entre eles estão países como o Brasil, países importantes, né, inclusive potências médias, têm uma capacidade econômica e militar bastante considerável. O Brasil é um desses representantes exatamente porque foi de autoria do Brasil que essa primeira resolução foi apresentada no Conselho de Segurança. Mas há também um grupo muito extenso de países, a maioria deles países que são árabes ou que são islâmicos, que não concordam com o cessar-fogo agora, que acham que, de fato, o povo palestino só vai conseguir construir seu Estado através de um conflito internacional, como aconteceu em diversos países. A formação dos países, muitas vezes, não se deu por via diplomática ou por via de negociação, mas por via de guerra mesmo. Estão esses países que defendem que os palestinos estão cumprindo um direito que é deles de defender o seu próprio país, países como o Irã, como os Emirados Árabes, né, a Síria, o Líbano, são países também árabes e que consideram que os palestinos têm sim esse direito, embora não concordem diretamente com os grupos terroristas, evidente. Olá, ferrenhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio! E, por exemplo, você tinha até mencionado que nem o caso do Emirados Árabes, que hoje em dia ele recentemente entrou para os BRICS, isso. Não sei se ainda está no processo de entrar ou se já entrou oficialmente. Uhum. Mas essa parte inicial do Brasil de ter feito esta proposta de cessar-fogo imediato, pode ter alguma relação com os parceiros árabes que a gente está tendo agora no BRICS, por exemplo, de querer de aproximar ou algo assim? Bom, a aproximação, principalmente dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, ela não começou de agora por causa da guerra, pelo contrário. Já há Sim. vários anos, principalmente no início dos anos 2000, esses países tiveram uma pretensão, um destino de se aproximar dos países ocidentais. Inclusive, no início do ano houve uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, no qual o representante da Arábia Saudita se encontrou com o representante dos Estados Unidos, e havia um acordo, ainda não formalizado entre eles, de que os Emirados Árabes Unidos reconheceriam Israel como Estado, um avanço muito importante. Já foram feitos diversos acordos entre os países, e alguns países ainda não reconhecem Israel como sendo um Estado. E diante disso, dessa aproximação, nos parece que o Irã se sentiu bastante desconfortável, né? Porque o Irã é um país que é, historicamente, um inimigo muito cruel de Israel. E diante disso, é que me parece que ele desencadeou os ataques do Hamas. Nós sabemos que o Hamas é majoritariamente financiado por dinheiro que vem do Irã. E, nesse sentido, a aproximação entre o Oriente e o Ocidente não interessaria, evidentemente, aos chefes políticos do Irã, que incentivam que seja feito esse ataque e que se crie, portanto, um Estado à violência, um Estado palestino. Eu entendo que, mais uma vez, ali nessa questão da resolução de cessar-fogo, a gente olhando ela no papel é uma coisa linda, é uma coisa bonita, né? Mas por mais que Israel fosse compelido a cessar fogo, Hamas provavelmente não respeitaria essa ordem, né? A gente percebe que tem isso também. Christopher, você nota, que nem você falou da questão do Irã, você nota que com essa guerra aflorou-se o sentimento antissemita, ou o pessoal
o pessoal que já era contrário ao povo judeu, eles deixaram isso de forma mais escancarada? Você percebe que teve um impacto nisso? Bom, sem dúvida, houve uma ampliação nesses últimos dias, né, nesse primeiro mês de guerra, um aumento muito grande daquilo que a gente chama de pessoas que não concordam com a função, né, com a criação do Estado de Israel. Então, no mundo todo, está havendo uma série de manifestações contra os povos judeus, né, e isso é bastante preocupante porque envolve uma questão propriamente de ódio, né, de conflito identitário. Houve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, agora recentemente, que mostram que as denúncias às Forças Armadas e à polícia sobre ataques relacionados a crimes de ódio aumentaram de forma muito importante nesse último mês. Isso não é um foco apenas nos Estados Unidos, mas em diversos países também, né? Agora, exatamente, houve uma notícia que veio principalmente de uma agência de inteligência israelense, de que até que no Brasil havia infiltrados do Hezbollah e tinham como objetivo atacar entidades ou pessoas que são judeus aqui no Brasil. Então, esse ódio, ele não está apenas concentrado ali no Oriente Médio. Nesse momento, ele espalha por diversos locais, principalmente por países ocidentais, onde há uma mesclagem muito importante de povos árabes e também de povos judeus, e acaba polarizando ainda mais essas duas partes, né, que estão espalhadas pelo mundo todo. E essas ameaças, por exemplo, que você falou que chegou até no Brasil do grupo do Hezbollah, que até eu quero entrar um pouquinho mais, né, na questão desse grupo e talvez até outros. Mas como que está sendo, por exemplo, essa questão deste perigo iminente ali para os judeus que estão aqui no Brasil e como que eles estão lidando com isso? A comunidade de judeus, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, tem ampliado a sua segurança. Evidentemente que eles estão tomando mais cuidado. Por qual Uhum. motivo? Porque diante desse confronto, que inclusive coloca, né, a mídia tem colocado muito Israel como sendo um adversário muito forte, de fato é. Quando você olha a capacidade militar do Hamas e a capacidade militar de Israel, você percebe que Israel tem uma superioridade muito importante. Israel tem armas nucleares, tem aquilo que a gente chama de o domo de ferro, que é um sistema de interceptação de mísseis, né, vindos de fora. Israel tem um exército muito bem montado, então não há dúvida alguma de que há uma discrepância, há uma assimetria muito grande entre o Hamas e Israel. E diante disso, tem se construído uma narrativa, né, eu até repito, porque é uma narrativa de que Israel está suprimindo direitos dos povos palestinos. E exatamente essa narrativa, que tem pegado em muitos lugares, tem feito com que as pessoas se revoltem contra o povo israelense em todo o mundo, não apenas contra o povo israelense, que nasceu propriamente em Israel, mas contra o povo judeu, que é representado por Israel. Então, nós estamos vendo diversas sinagogas sendo atacadas, pessoas israelenses sendo canceladas nas redes sociais, recebendo muitas críticas, e evidentemente que a polícia de diversos países já enumera que a quantidade de denúncias relacionadas a esse crime tem ampliado de forma vertiginosa nesses últimos dias. Uhum. E sobre o grupo Hezbollah, né? Que nem você havia mencionado que majoritariamente o Hamas ele é financiado pelo Irã. Mas também existem os diversos grupos ali, também imagino que tem mais foco atualmente, seja o Hezbollah, sobre essa parte de financiamento, certo? Então, o Hezbollah, De... ele tem algumas coisas em comum com o Hamas. A começar que os dois são compostos por pessoas que são árabes, né? Então, que tem uma trajetória importante e que, inclusive, são cooperativos entre si. Em diversos momentos, o Hezbollah e o Hamas conversam sobre determinadas coisas. O Hamas, ele é composto pelos povos palestinos, né? Então, ele é composto por pessoas que ficam principalmente ali na faixa de Gaza, não exclusivamente, mas majoritariamente por aqueles que estão na faixa de Gaza. Eu falei que não exclusivamente porque o braço político do Hamas, ele está no Catar. Os grandes líderes que fazem a política envolvendo o Hamas, eles estão lá no Catar, longe, portanto, desses ataques constantes que estão sendo feitos. E o Hezbollah, ele é um grupo que, embora seja árabe, muito parecido, portanto, com o Hamas, ele fica no Líbano. O Líbano é um país que fica a norte de Israel, e exatamente ali naquele contexto sul, né, sul do Líbano e norte de Israel, é que está concentrado esse grupo. É um grupo que também foi financiado pelo Irã, mas que tem uma capacidade militar muito maior do que o Hamas. Então eles têm mísseis muito mais capazes, bombas muito mais capazes e um contingente militar que também é muito superior àquele que o Hamas tem. Um líder do Hezbollah falou esses dias, né, há 2 ou 3 dias atrás, fez uma convocação e falou sobre o envolvimento do Hezbollah nesse ataque e disse que tudo que foi feito até agora teve ideia exatamente na cabeça dos palestinos, que não houve nenhum tipo de envolvimento
do Hezbollah nesse aspecto. Mas que, se fosse o caso, se eles sentissem que Israel estava carregando muito nos ataques contra o povo palestino, que eles poderiam sim se envolver. E ali, ao norte de Israel, tem sido ampliado cada vez mais o número de ataques feitos pelo Hezbollah. Embora eles não se declarem dentro do conflito, tem havido algumas ameaças, né, com bombas, com algumas explosões ali, que já deixam claro para a comunidade internacional que o Hezbollah a qualquer momento pode entrar no conflito e, de fato, unir forças com o Hamas. E como que tem sido essas ameaças? Você falou, né, de soltar bombas e tudo mais, só que eles estão atacando lugares estratégicos, como que tá sendo? Então, eles estão atacando toda a fronteira norte de Israel, que é onde eles estão mais localizados. Então, eles ainda não atacaram alvos civis, né? Ainda não houve um ataque em massa que levasse a morte de muitas pessoas, mas atacaram lugares exatamente para sinalizar para Israel a capacidade que eles têm de alcançar determinadas cidades. Cidades como, por exemplo, a própria capital, Tel Aviv, estão sob a mira, né, do Hezbollah. Eles estão apenas observando como vai ser o desenrolar desse conflito para tomar a decisão de entrar ou não entrar. Muito importante, o líder do Hezbollah exaltou, né, achou que foi uma coisa muito boa por parte do Hamas terem atacado Israel, e falou que eles estão, na verdade, construindo um movimento de libertação do povo palestino, que durante muitos anos, subjugado pelos povos israelenses. Então, eles têm uma ideia de que o tempo todo eles estão sendo ameaçados, ridicularizados, atacados, mortos pelos povos israelenses, e, portanto, a iniciativa é de que não exista mais o Estado de Israel, que ele seja aniquilado exatamente por ser um inimigo importante desses povos. E existe outros... só perguntar, na verdade, existe outros adversários, assim, também, além do Hezbollah e do Hamas e do Irã, assim, que estão... ou de grupos terroristas em si, que estão ali com uma constante ameaça para Israel, ainda mais nesse momento? Então, grande parte dos grupos islâmicos, eles são contra os grupos islâmicos terroristas, eles querem contestar a existência do Estado de Israel. E alguns são ainda mais profundos, querem contestar a ordem internacional ocidental. Só para lembrar, em 2001, a Al-Qaeda, né, que era liderada naquela ocasião pelo Osama Bin Laden, ela atacou os Estados Unidos por não considerar o Ocidente como sendo uma área ou uma ordem liberal que se sobrepusesse àquilo que acontece no Oriente. Ela considerava que os Estados Unidos não tinham essa capacidade de impor ao Oriente aquilo que eles consideravam como sendo positivo. Então, todos esses grupos extremistas islâmicos, eles são muito contrários ao Ocidente. Alguns mais localizados são contra Israel, que é um representante do Ocidente, e tem alguns que são mais contrários a toda a ordem ocidental. Esses que já são mais genéricos, que têm uma luta grande contra o mundo ocidental, estão a Al-Qaeda, que talvez seja a mais conhecida, e o Estado Islâmico, também bastante conhecido pelos ataques que foram feitos em diversos locais. E há aqueles que são contrários exatamente ao Estado de Israel, que são a Irmandade Muçulmana, que está concentrada sobretudo lá no Egito, mas que está sob controle, né? O presidente lá do Egito negociou e fez alguns acordos com o pessoal lá da Irmandade Muçulmana, então eles estão mais ou menos controlados. O Hamas, né, que é esse grupo que fica na faixa de Gaza, e o Hezbollah, que fica no Líbano. Há também, no Iêmen, alguns grupos que também são contrários a essa instalação, grupos menores, grupos pequenos, mas que têm também um compromisso em destruir o Estado de Israel e, portanto, criar uma nova configuração ali para o Oriente Médio. Então, são muitos grupos, esses que eu citei são os mais importantes, mas eles são numerosos e cada vez mais fortes dentro ali daquela região. Antes de continuarmos, gostaria de pedir para você, Ferrenho, que esteja nos ouvindo pela primeira vez, ative as notificações e se inscreva no canal para acompanhar o nosso conteúdo. Christopher, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco mais. Por que Israel, mesmo estando localizado geograficamente naquela parte do mundo, é considerado o representante do Ocidente naquele local? E os demais ali ao redor são considerados representantes do Oriente, digamos assim. Tu poderia discorrer um pouco sobre isso? Então, a própria origem dos judeus ela é um pouco diferente da dos árabes, né? Porque eles têm uma trajetória que inicia no mesmo lugar, mas que depois passa por caminhos extremamente diferentes. Então, há uma configuração, uma certa ligação entre os povos árabes, excluem os judeus dessa consideração. Eles não consideram que eles são da mesma etnia. De fato, eles não são da mesma etnia. E a história dos judeus ela é um pouco complexa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram perseguidos, né? Houve diversas diásporas, eles se espalharam pelo mundo, fugindo de ameaças políticas, de violência, principalmente o Holocausto, que acontece lá na década de 1940,
Então, o país que mais se aproximou de Israel no final da Segunda Guerra Mundial foram os países que, de fato, venceram a guerra. E é importante ressaltar o papel dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando foi se criar o Estado de Israel, foi um dos principais apoiadores da criação desse Estado. E é por isso exatamente que Israel e os Estados Unidos têm essa ligação tradicional. Importante dizer que durante as diásporas dos judeus, muitos deles foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um país que recebeu muitos judeus. Essas comunidades criaram afinidades, laços, que colocam Israel como um representante, entre aspas, dos Estados Unidos e do Ocidente ali no Oriente Médio, né? É importante a gente considerar também que os países árabes tiveram diversas guerras, diversos conflitos ali nessa região exatamente por considerarem dessa forma. E eles impedem, inclusive, que alguns países, como por exemplo os Emirados Árabes, o Catar, que tem uma pretensão de ter diálogo, de abrir diálogo com o Ocidente, que eles o façam exatamente para que não tenham mais representantes ali do Ocidente. A própria estrutura de defesa de Israel foi muito influenciada pelos Estados Unidos, né? O Domo de Ferro, a criação dos exércitos que aquele país tem, que muitos deles foram treinados pelas forças de segurança dos Estados Unidos, a tecnologia de guerra altamente influenciada pelos Estados Unidos, inclusive Israel tem armas nucleares, armas de destruição em massa, também sofreram influência dos Estados Unidos, então ele é o grande representante, de acordo com toda essa configuração mais oriental ali da região, do Ocidente. Você acha que essa discrepância existente entre Israel, o poder militar de Israel ser muito superior ao Hamas, pode fazer com que outros grupos, como o Rafael ele disse anteriormente, observando essa fragilidade de Israel, que eles se unam para atacar Israel, a fim de diminuir essa discrepância militar? A primeira coisa que o líder do Hezbollah disse no pronunciamento dele foi o seguinte: o Domo de Ferro é muito forte, mas ele não é intransponível. Não existe um país que seja totalmente blindado. E nesse sentido, ele demonstra que Israel tem um ponto cego, né? Um lugar onde ele possa ser atacado. E ele utiliza principalmente essa narrativa de que Israel pode ser atacado e pode perder uma guerra diante dessa pretensão de Israel e da comunidade internacional de colocar para os países árabes de que Israel é um país muito discrepante do ponto de vista militar. De fato, não há nem comparação da quantidade de exércitos e de tanques, né, e de aviões e mísseis que Israel tem em comparação aos outros países. Mas isso pode gerar, inclusive, um desencadeamento daquilo que a gente chama de equilíbrio de poder. Que outros estados ali da região venham exatamente se posicionar ao lado dos povos árabes na tentativa de equilibrar esse sistema de forças e dar mais chances para que os países tenham um equilíbrio maior. Agora, muito recentemente, embora não esteja ligado exatamente ao tema que nós estamos trabalhando, houve um caso muito claro de equilíbrio de poder. A gente estava tendo a Rússia, um dos grandes possuidores de armamentos nucleares, tem grandes exércitos, contra a Ucrânia, que é um país pequeno, modesto, que não tem tanta condição do ponto de vista militar. Quando a comunidade internacional viu que, muito provavelmente, a Ucrânia seria dizimada, né, com as forças russas, o que eles fizeram? Equilibraram o poder. Mandaram dinheiro, armas, se posicionaram, ainda que de maneira indireta, para que a Ucrânia tivesse capacidade de enfrentar frente a frente a Rússia, e o conflito tem durado há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos já. Algo semelhante pode acontecer também lá no Oriente Médio. Se uma das partes se enfraquecer frente à outra, a comunidade internacional pode se movimentar, equilibrando o poder, já que nós sabemos que os dois grupos têm afinidades com países que estão fora daquele eixo, né? Inclusive, os Estados Unidos já posicionou 2 porta-aviões no mar Mediterrâneo para que, se qualquer coisa aconteça contra Israel, eles estejam ali para auxiliar, dada essa longeva tradição, né, de aproximação entre esses 2 países. E todo esse preparo militar de Israel, eles terem sido pegos de surpresa por Hamas, não soa estranho para a comunidade internacional? Soa estranho para a comunidade internacional e também para a comunidade doméstica. Imaginava-se que Israel seria um país impenetrável diante dos ataques feitos pelo Hamas, até porque o Hamas não é um grupo muito poderoso, eles tinham muita limitação do ponto de vista bélico. De forma rotineira, eles lançavam contra Israel mísseis que não passavam sequer da própria fronteira da faixa de Gaza. Eram mísseis muito pouco potentes, né, e que alcançavam algumas bases militares, algumas áreas assim, de vigilância, mas que não alcançavam propriamente aquele lugar onde tem civis israelenses. Só que dessa vez foi diferente. O ataque contou com quase 2.000 mísseis, algo que não era planejado. E a grande questão que nós estamos agora analisando, inclusive as forças de Israel estão investigando essa questão, é como que eles foram construídos, como que aqueles mísseis conseguiram ser construídos com tanta vigilância
que a faixa de Gaza tem. Só para lembrar da geografia da região, a faixa de Gaza é muito pequena, ela tem realmente esse formato de uma faixa, né? Então ela é bastante curta, e ela é cercada, ela é uma região fechada quase que totalmente por Israel. Israel faz fronteira com quase todas as partes da faixa de Gaza. Só uma parte ao sul que é fronteira com o Egito. O Egito certamente é um país que tem muito mais afinidades, embora eles sejam também árabes, mas muito mais afinidades do ponto de vista de segurança com Israel. Não foi sempre assim, mas ultimamente eles estão muito próximos nesse sentido. E provavelmente não foi pelo Egito que essas armas passaram. Não é tão simples passar numa fronteira tão vigiada com uma quantidade grande de armas. E também não foi por Israel, né? Então há uma tensão muito grande para saber de onde que essas armas vieram, se elas foram carregadas de uma forma ou de outra, né? Como elas conseguiram chegar ali naquele lugar. Há um vídeo que foi publicado pelo grupo Hamas, bem no início da guerra, que chama a nossa atenção. Eles colocaram uma imagem na qual eles recebem investimentos de outros países para fazer tubulações embaixo da cidade de Gaza, grande cidade ali da faixa de Gaza. E que eles pegaram exatamente aqueles encanamentos, muitos deles feitos de metais, e construíram rudimentarmente mísseis que foram depois disparados contra Israel. O domo de ferro tem muita capacidade de interceptação, só que nessa quantidade, nesse volume que foi lançado contra Israel, ele não conseguiu aguentar toda essa capacidade, e algumas cidades foram atacadas, principalmente cidades que antes não eram atacadas, como é o caso de Tel Aviv. Chegou um míssil muito próximo da capital e isso assustou a comunidade internacional. Ainda não há certezas sobre como que isso aconteceu, mas está sendo investigado, e inclusive a comunidade de judeus lá dentro propriamente Israel estão pressionando o premier Benjamin Netanyahu para que ele rapidamente descubra o que aconteceu, se foi um ataque planejado, como que isso chegou lá na faixa de Gaza. Então a comunidade internacional está bem disposta a entender o que aconteceu naquele momento. E, por exemplo, a parte desses mísseis, como você falou, né? Tem essas tubulações de metal que daí transformaram em mísseis, certo? Mas pode ter viabilização do grupo do Hezbollah de ajudar, até porque o Líbano está relativamente próximo, né? Ele não está colado ali diretamente com a faixa de Gaza, mas ele está próximo para talvez conseguir ali ter alguma... Na verdade, esse vídeo que foi divulgado é uma narrativa do Hamas. Eles querem, pelo menos, que a comunidade internacional entenda que não houve diretamente nenhum tipo de gerência, né, de algum tipo de influência de outro país. Talvez seja essa a narrativa que eles querem que a comunidade internacional perceba. No entanto, de acordo com grandes especialistas nessa área, é impossível que apenas a partir daquilo que é produzido na faixa de Gaza, eles tivessem conquistado um arsenal bélico da forma como eles conseguiram. Então, há sim indícios, e nós vamos investigar, né, a comunidade internacional vai investigar, como de fato aquilo chegou naquela localidade, se existiam túneis subterrâneos, se aquilo passou pela inteligência israelense sem que houvesse nenhum tipo de visualização, se houve, até algumas pessoas levantaram a hipótese de que tivesse havido, lá naquele dia 7, um ataque cibernético, né, contra as câmeras e contra o sistema de vigilância de Israel, no sentido de ter observado a passagem sem ser necessariamente alertada dessa passagem. Então é a grande incógnita, é a grande dúvida que nós temos nesse momento, mas que não se pode descartar nenhum tipo de possibilidade. Pode ter sim havido cooperação entre grupos terroristas ou investimento de outros países da região ou fora dela na tentativa de munir a faixa de Gaza, especialmente o Hamas, com essa quantidade de armamentos. Qual que é a tua opinião, Christopher, sobre o posicionamento da mídia? Como que a mídia, no geral, a mídia aberta ali, ela tem se posicionado, e quais são as principais narrativas que estão circulando hoje para a população em geral? Não para aquela população que vai atrás, que estuda, que pesquisa, mas para a grande massa mesmo. Bom, eu acredito que a mídia está muito dividida, principalmente entre os países. Há canais de televisão, de jornais que estão muito debruçados sobre construir uma imagem de que Israel é a grande vilã da situação, né? Principalmente redes de notícias ligadas aos povos árabes, como é o caso da Al Jazeera, né? Já há um outro grupo, né, de emissoras e de jornais internacionais que querem construir uma ideia de que, de fato, quem tem a culpa por isso tudo é o Hamas, né? Então, há narrativas diferentes que são compradas, inclusive, por pessoas de formas diferentes. Não há uma hegemonia de uma narrativa sobre quem está certo ou quem está errado dentro desse sistema. Evidentemente que, em razão do Hamas ser um grupo terrorista e de Israel ter mais proximidade com o Ocidente, onde estão os maiores
centros de comunicação do mundo, né, Inglaterra, França, Estados Unidos, a narrativa que tem ganhado mais força é exatamente aquela narrativa que coloca Israel como sendo um país atacado, como sendo um país que está produzindo uma legítima defesa. Só que nem tudo é controlado ou é influenciado pela mídia. Há também um grupo crescente de pessoas que consideram que o Hamas nada mais está fazendo do que exercer o seu direito de querer um país, de querer um Estado para o povo palestino. Então, nesse sentido, está bastante dividido. Aqui no Brasil também, inclusive, há grupos de comunicação defendendo Israel, outros defendendo o povo palestino, alguns confundindo ainda o que são os palestinos com o que são os grupos terroristas. Isso é bastante preocupante, porque do ponto de vista conceitual não há defesa moral de um grupo terrorista. E algumas pessoas estão confundindo essas duas coisas e até levando informação sem qualidade, né, para que as pessoas possam consumir. Inclusive, é muito importante essa iniciativa que vocês estão fazendo, de conversar com especialistas na área, para que a gente possa discernir, separar o que são os conceitos e, portanto, saber exatamente de que lado nós estamos. Embora não seja obrigatório que você compre um dos lados, eu acho que é até mais adequado que a gente tenha um caráter crítico para os dois lados. Na guerra não há um mocinho e não há um vilão, mas ainda assim a gente tem que entender qual lado que nós vamos defender e os motivos pelos quais nos levam à defesa daqueles princípios. A gente tem que sempre entender, eu acho que é importante para o pessoal também, e em momento algum, quando se defende o povo israelense, está querendo o mal do povo palestino. A gente quer que se resolva essa questão, como você falou, não tem mocinho e nem vilão na guerra, só que eu particularmente, Lohane falando, eu entendo que o Hamas está errado nessa guerra por agir da forma que está agindo. E por ser um grupo terrorista, ele não tem muito limite, ele não tem regras, eles não respeitam muita coisa. E isso, querendo ou não, acaba afetando diretamente o povo palestino. E eu percebo, como você falou, o pessoal peca em fazer essa distinção. Você acha que talvez seja porque o Hamas nasceu como um partido político e as pessoas acabam não conseguindo acompanhar essa evolução que eles tiveram para um grupo terrorista? Bom, o Hamas, como você mesmo disse, nasce como um grupo político e um grupo político formado por palestinos. Então, necessariamente quem é do Hamas é também palestino, mas são palestinos que têm um pensamento mais radical. Eles não querem criar o seu Estado a partir de negociações, a partir de mediações, de conversas. Muito pelo contrário, eles acham que já estão tempo demais discutindo e fazendo pouco no sentido mais violento do termo, né? Apresentando a necessidade de que seja feito um ato mais hostil, um ato mais duro em relação a Israel. É nesse motivo que às vezes as pessoas confundem esses dois grupos. Inclusive, a grande parte dos palestinos querem negociar a criação de um Estado de Israel. Como eu disse para vocês, além de palestinos ali na faixa de Gaza, nós temos uma grande quantidade de palestinos que estão na Cisjordânia. A Cisjordânia fica ali na parte oriental de Israel. Ela é liderada por um outro partido político que não o Hamas, é chamado de Fatah. Inclusive, o líder da autoridade palestina, o nome dele é Mahmoud Abbas, né? E ele, inclusive, como ele é um expoente de mediação, ele muitas vezes negocia alguns termos sobre acordos internacionais ou sobre o posicionamento do povo palestino na própria ONU. Ele ocupa a tribuna da ONU e é escutado pelos demais líderes de Estado, né, naquela circunstância. Já os líderes do Hamas, eles não pertencem a nenhuma organização internacional. A ideia deles é de que só vai poder conseguir os seus objetivos através da violência, através do ataque de Israel. Na Carta Constituinte, né, que é um documento lançado inicialmente pelo Hamas, eles colocam de forma literal de que o desejo deles é que Israel seja totalmente aniquilado e que, portanto, volte a legitimidade, né, do povo palestino sobre aquelas terras que hoje são ocupadas pelo Estado de Israel. E a questão, Christopher, que eu vejo bastante, é que nem você havia mencionado sobre que os líderes do Hamas, eles não estão no Hamas, eles não estão ali na faixa de Gaza, não estão ali naquela região. Tem pessoas no Catar e também tinha ouvido que tem pessoas na Turquia e dispersos ali no meio oriental, né? Uhum. Exatamente. Não, pode falar. Exatamente. Uma das estratégias que eles utilizam é de espalhamento. A gente viu, por exemplo, quando foi a luta contra o terrorismo, principalmente pelos Estados Unidos, que o objetivo dos Estados Unidos era matar, era eliminar as lideranças. Inclusive, o Osama Bin Laden foi procurado durante muitos anos, que a impressão de que se tinha que se destruindo a cabeça do grupo, ele seria totalmente aniquilado. O Hamas tem uma estratégia diferente. Primeiro que ele tem várias cabeças, ele não tem uma pessoa que lidera o grupo. E a outra estratégia é de colocar essas pessoas, esses líderes, em diversos espaços diferentes para que não haja
uma facilidade em abatê-los. Então tem gente no Catar, tem gente na Turquia, pode haver pessoas no Líbano, pode haver pessoas no Egito, a gente não tem muita certeza e nem muita localização de onde que esses líderes estão. Mas certamente os grandes líderes políticos, que a gente chama do braço político do Hamas, estão no Catar, onde eles estão sendo protegidos pelo Estado, mas o Catar é um Estado que briga pelas duas frentes. Ele tem, ao mesmo tempo, uma boa relação com os Estados Unidos e com o Ocidente, mas, ao mesmo tempo, coloca sob sua estrutura líderes políticos do Hamas. E ouvi recentemente até que desses líderes ali, na verdade, dos responsáveis até dessa parte de mísseis, ele tinha morrido em um dos bombardeamentos, isso? Na verdade, também são informações que são construídas a partir das narrativas de Israel. Evidentemente, o Hamas não vai falar na comunidade internacional que uma pessoa tão importante do seu grupo morreu, né? E ainda mais numa situação dessa. As explosões são tão severas que muitas vezes não há formas de identificar sem um exame minucioso, mais detalhado, principalmente de DNA, quem que de fato é aquela pessoa. Então, Israel tem demonstrado discursivamente que tem matado pessoas importantes do Hamas, só que sem grandes confirmações. Na guerra, né, é uma frase que está sendo muito falada nesses últimos tempos, é de que na guerra a primeira vítima é a informação, é a verdade. Na verdade, além do debate entre dois grupos, né, do ponto de vista militar, há também um debate de narrativas. Um fala que matou, outro fala que não matou, e a gente não tem muito como saber exatamente o que é verdade e o que não é verdade. Uhum. E um grupo busca fortalecer a si com essas informações, né? Israel tenta mostrar que é forte, que está indo bem na guerra, e Hamas também não quer ficar para trás, falando que acabou ficando frágil, né, nesses ataques. Vou fazer uma pergunta agora, Essas talvez. narrativas, elas são muito importantes, até porque, por exemplo, hoje nós temos um gráfico, tem sido passado em todas as televisões do mundo todo, que mostra a quantidade de palestinos que foram mortos e a quantidade de judeus que foram mortos. E a gente vê uma discrepância muito grande, né? 10 mil palestinos contra 1.500 judeus. Só que esses números são cedidos pelo Hamas, então nós não temos como conferir de forma independente se esses números são reais ou se, na verdade, o que eles querem construir é uma narrativa de que eles estão sendo completamente destruídos por Israel para colocar a comunidade internacional contra Israel. Não é uma afirmativa que eu estou fazendo, é apenas um questionamento dos números, porque eles não são números que podem ser analisados de forma mais real, né, de uma forma mais independente. São apenas os dois lados do conflito quem oferecem os números para toda a comunidade internacional. Quando você fala ali da nacionalidade dos mortos, nós vimos que tiveram brasileiros que perderam a vida nesse conflito, pessoas da Alemanha e tudo mais. Qual que é a posição ou a ação esperada de um país quando um conterrâneo ele perde a vida no meio de um conflito de terceiro, sabe? Bom, Tem alguma ação que é esperada? Então, na verdade, o objetivo das diplomacias do mundo inteiro é repatriar os seus nacionais. Ou seja, criar perspectivas para que eles voltem para o seu país e, portanto, saiam das faixas de grande sensibilidade. Tanto é que diversas pessoas têm um diploma ou um certificado ou um passaporte que é de dupla nacionalidade. Existem palestinos que também são brasileiros. E, diante dessa dupla nacionalidade, há uma facilidade maior para que eles retornem ao seu país para um lugar, por exemplo, como o Brasil, que não está em guerra nesse momento. Então, as diplomacias dos países oferecem recursos para isso. O Brasil, inclusive, mandou diversos aviões lá para a região para repatriar essas pessoas. Foi repatriado um número bastante importante de pessoas da Cisjordânia e também de Israel, só que há brasileiros também na faixa de Gaza, onde está agora totalmente cercada pelo exército israelense, e há um controle muito grande da fronteira por parte da diplomacia egípcia. Então, há mais ou menos 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza e que não conseguiram até o momento a autorização para sair daquela região e ser repatriados para o Brasil. Há 5 dias, tem saído listas sobre as nacionalidades que estão autorizadas a sair dali. Saíram, salvo engano, 5 listas e nenhuma delas o Brasil está contemplado ainda. Inclusive, o nosso chanceler, o embaixador Mauro Vieira, entrou em contato diversas vezes com as autoridades egípcias e com as autoridades israelenses, pedindo celeridade também no processo de colocar os brasileiros nesse sentido. Mas a gente tem observado que, principalmente os países europeus, e destaco o Reino Unido, a França, a Alemanha, países grandes do ponto de vista militar, têm tido uma prioridade, pelo menos nesses primeiros dias de repatriação. E no caso ali daquelas mortes que ocorreram, espera-se um tipo de retaliação dos países ou não? É normal mesmo, tipo,
Um inglês, ele acabou falecendo ali no meio do conflito, naquela rave que estava ocorrendo e tudo mais. Espera-se, eu vejo muito na internet que o pessoal fala, mas o Brasil não vai fazer nada, morreu um brasileiro, alguma coisa assim. Espera-se que o país tome uma posição nesse sentido de retalhar a parte que causou a morte, no caso ali o Hamas, desse conflito, ou não? É normal que Bom, faça, como você falou, foque nessa questão da diplomacia mesmo. não é natural que um país agrida outro país só pelo fato de um nacional ou de uma pessoa de Isso. dupla nacionalidade ter morrido naquela região, principalmente quando se trata de uma situação de guerra como nós estamos vendo agora. Então não faz sentido criar expectativas de que o Brasil vai entrar em guerra ou com Israel ou com o Hamas apenas pelo fato de ter morrido alguns brasileiros, até porque grande parte desses brasileiros que morreram são de dupla nacionalidade, portanto, estavam também ligados ao Estado israelense. Então não se espera nesse momento que isso aconteça. Mas ainda assim, a opinião pública tem pressionado, não é só no Brasil, não. Quando morre um americano, principalmente, é um país que tem uma nacionalidade, um nacionalismo muito grande, muito aguçado, eles querem que o presidente haja de uma forma dura contra o terrorismo e vingue a morte daquele americano. Só que imagine a gente entrar em guerra quando alguém do país morre, nós estaríamos em guerra quase que constantemente, né? Porque as nacionalidades são muito espalhadas, muito miscigenadas nas diversas localidades do mundo. E eu, na verdade, gostaria de até talvez conversar um pouco mais sobre essa parte de talvez um possível final. Não sei se você tem alguma coisa que queria complementar, Lohane ou Christopher, que seja Eu importante. Eu queria fazer uma pergunta, talvez soe louca a minha pergunta, mas vou aproveitar que temos um especialista aqui para esclarecer. Considerando essa guerra agora entre Israel e Hamas ali, e todo o impacto ali no Oriente Médio, e considerando o conflito já existente entre a Rússia, a Ucrânia e o envolvimento dos Estados Unidos nos dois conflitos, você acha que isso pode vir, daqui a um tempo, gerar uma terceira guerra mundial ou não? É algo muito utópico, é algo muito distante ainda? Essa sua pergunta é uma pergunta muito cara. As pessoas têm feito ela de forma recorrente na tentativa de se criar um cenário para o futuro. Só que o que me parece é que, principalmente depois dos anos 1940, quando a ONU surge como um ator importante, as chances ou as possibilidades de haver uma terceira guerra mundial, elas diminuíram bastante. Antes da criação da ONU, os países não tinham uma instância na qual eles pudessem se sentar e conversar sobre suas expectativas, sobre seus interesses, negociar. Não existia uma ideia de multilateralidade que poderia ser adquirida. E, portanto, eles entravam em guerras de forma bastante frequente, inclusive na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Havia também um movimento bastante diferente do ponto de vista da geopolítica. Os países não estavam tão conectados do ponto de vista até mesmo comercial. Não existia a União Europeia, não existia uma série de canais de ligação e de comunicação entre os países, o que foi ampliado depois dos anos 1940, com uma ênfase ainda maior para depois dos anos 1990. A gente tem a internet, a comunicação, tudo isso melhorou entre os estados, o que faz com que haja um maior azeitamento, uma maior transferência de informações e de interesse entre os países. Então, eu não sou um adepto daqueles que acham que vai haver uma terceira guerra mundial com envolvimento direto das superpotências, das grandes potências. Elas têm hoje muito mais a perder do que elas tinham antes, né? Porque elas estão altamente envolvidas com toda a comunidade internacional. O que não quer dizer que elas não vão agir de forma indireta, pelo contrário. Tanto lá na Ucrânia, quanto também no Oriente Médio, os Estados Unidos têm destinado recursos, eu falo de dinheiro mesmo, que inclusive o Congresso dos Estados Unidos autorizou uma quantidade de dinheiro enorme que vai ser destinada para esses dois conflitos, né, através do pedido do presidente Joe Biden lá dos Estados Unidos, como também a orientação de tecnologias militares, de armas, né, de destruição. Inclusive, o que eu falei anteriormente é que os Estados Unidos já movimentou para o Mar Mediterrâneo, bem ali ao lado da faixa de Gaza, 2 porta-aviões, que são estruturas militares muito poderosos, muito importantes. Eles não saíam do lugar com tanta frequência como estão saindo agora. Então, a despeito de eu não considerar que seja muito provável que haverá uma terceira guerra mundial, certamente essa guerra que nós estamos vivendo agora, ela vai escalar ainda mais, vai se aprofundar ainda mais, e há grandes expectativas de que ela seja regionalizada, ou seja, países ali da região entrem diretamente no conflito. O que eu não acho que vai acontecer é de um confronto entre as potências da forma como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, a França, lutaram contra a Itália, por exemplo, contra a Alemanha. Isso eu acho que é mais difícil de acontecer nesse cenário que nós estamos vivendo. Entendi. E quando a gente fala de guerra, infelizmente, né, não tem como ter uma previsibilidade. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem estar envolvidas e muitas coisas que não sabemos ainda, né? Mas você sente que, por exemplo,
O que eu vi, na verdade, o que eu tô ouvindo e que daí eu tô conversando contigo ainda mais porque aproveitar, né, como a Lohane falou, tô com um especialista aqui conversando, então tem que aproveitar o máximo possível. Mas de que tem aquele caso que fala que Israel só vai cessar o fogo depois que sair os reféns, né? Depois que liberaram os reféns e tudo mais. Exatamente. Israel não tem muita noção, né? Eles têm apenas uma estimativa de quantos que são os reféns que estão sob tutela do Hamas. Na verdade, essa lista é feita a partir de critérios de desaparecimento. Então, as pessoas desaparecem e eles precisam confirmar se essa pessoa morreu, se ela fugiu, se ela está sob tutela do Hamas. E diante dessa incerteza, o que nós temos visto é que eles estão exatamente muito assustados com essas condições, porque as famílias das pessoas que estão desaparecidas têm ido, né, frente ao governo de Israel e fazendo aquilo que eles têm que fazer, defender os seus familiares, defender as suas pessoas que estão sumidas, estão desaparecidas. Então, de vez em quando, a gente vê na televisão que aumentou mais 10 reféns do Hamas. Na verdade, a maioria desses reféns eles foram feitos naquele primeiro dia, no dia 7. Eles foram retirados de Israel e foram levados para lugares ali na faixa de Gaza. Só que, como não havia ainda a certeza da contabilização, ao longo dos dias eles vão percebendo que há mais pessoas sumidas, são mais pessoas desaparecidas e vão ampliando esse número de reféns. Atualmente, o número mais recente que nós temos é de que tem 240 pessoas sob a tutela do Hamas. Pessoas essas que não são apenas israelenses, mas de diversas nacionalidades, né? E a grande preocupação da comunidade internacional é exatamente isso. Nós não sabemos como que esses reféns estão sendo tratados. Ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que estão preocupadas com os direitos das pessoas que estão recebendo bombardeios por parte de Israel, ao contrário também de pessoas que estão muito preocupadas com aquelas pessoas que estão em lugares desconhecidos, não se sabe como elas estão submetidas, inclusive há alguns indícios de que essas pessoas sofreram violências físicas, né, até estupros, mulheres foram estupradas nesse sentido. Então há uma preocupação bastante grande da comunidade internacional em como que esses reféns estão sendo tratados. Israel diz que não vai negociar de forma contundente até que o Hamas devolva todos os seus reféns. Inclusive ele disse, né, o Netanyahu disse que é uma coisa que precisa ser feita rapidamente para que os ataques de Israel contra a faixa de Gaza também se estacionem. No entanto, os reféns é a grande arma do terrorismo. Eles liberaram os reféns, eles não têm mais uma moeda de troca, né? E nesse sentido, eu acho difícil que eles devolvam a maioria desses reféns. Evidentemente que houve alguns que foram libertados, me parece que 6 reféns já foram libertados, e a justificativa é que elas estavam numa situação de saúde bastante complicada. Inclusive, 2 senhoras com mais de 80 anos de idade, né, foram negociadas principalmente pelo Emir do Catar, que é esse negociador que tem contato tanto com o Ocidente quanto com o Oriente, é um país importante nesse sentido. Ele negociou a liberação desses reféns e eles foram liberados pelo Hamas e já estão nos seus lares, já estão nas suas casas. Uhum. E que nem o Israel, né, tem acesso, ainda mais por causa que é uma zona bem complicada até de acesso à água potável, né? Então eles cortaram acesso tanto da luz como também de água. Sente que o conflito ele pode se estender por muito tempo, sabendo dessas situações onde que foram cortados esses suprimentos essenciais? Na verdade, o corte de suprimentos ele vai no sentido contrário a uma série de convenções internacionais que lidam com os direitos humanos. Então, dos calcanhares de Aquiles, né, que Israel tem tido dentro das organizações internacionais é em razão dessa estratégia, dessa atitude de cortar os mantimentos, os remédios, né, das pessoas que estão ali na faixa de Gaza. Há uma pressão muito grande, inclusive o próprio secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, fez um pronunciamento dizendo que não poderia continuar com esse isolamento. Nem internet, em alguns momentos, a gente tem na faixa de Gaza. Há indícios, e algumas pessoas têm defendido, que essa suspensão da internet é exatamente ocasionada para impedir que imagens de ataques israelenses possam ser divulgadas para a comunidade internacional. Então, nesse quesito, me parece que com a pressão internacional, Israel tem uma tendência a liberar, ainda que de forma gradual, essa entrada de alguns recursos ali na faixa de Gaza para atender exatamente o que determina a legislação internacional. Só que isso ainda é muito pouco, né? A gente vê diariamente entrando alguns caminhões, pequenos até, com alguns mantimentos, que vão atender uma comunidade que é muito grande. Como eu falei para vocês no início, a gente tem mais de 2 milhões de habitantes ali na faixa de Gaza, a maioria deles concentrados agora na porção sul, né, daquele território, porque ao norte já foi anunciado pelo exército de Israel que seria frequentemente bombardeado e que a própria cidade de Gaza, que fica ao norte da faixa de Gaza, também seria sitiada, seria isolada, né? Então, nesses termos,
o que nós observamos é que há uma pressão muito grande para que se libere a entrada de Rafah, para que entre esses víveres, e exatamente com a entrada desses víveres, muito provavelmente o conflito vai ter uma tendência a durar. Então é uma questão bastante delicada. Se entrar alguma coisa lá, pode ser que o conflito dure mais, mas se não entrar, nós estamos descumprindo preceitos fundamentais do direito internacional. Então a guerra é muito complexa por si só, e essa guerra em especial tem muitos itens, muitas variáveis que devem ser considerados. Inclusive, só um adicional. Além de víveres, né, comida, água, essas questões, está sendo proibido de entrar na faixa de Gaza também combustíveis fósseis, como o petróleo. No entanto, há uma série de questões que o petróleo se apresentam como sendo essencial. Os caminhões não entram lá com a comida se não for através do petróleo. Há hospitais que têm geradores de energia, que inclusive tem pessoas internadas que foram bombardeadas, e não funcionam sem que haja o petróleo como combustível. Filtros de água que pegam água salinizada, principalmente do mar Mediterrâneo, para que as pessoas possam ter acesso à água potável, também são muitas vezes direcionadas através de petróleo. Então, o corte total de petróleo está sendo algo muito questionado pelas Nações Unidas. Em contrapartida, o que a equipe de defesa de Israel fala é que petróleo, para além de tantas coisas positivas que nós anunciamos aqui, elas também são utilizadas para o lançamento de foguetes. Então, o lançamento de foguete precisa também desse combustível. E por essa razão, Israel tem vetado qualquer tipo de entrada de combustível ali naquela região, até que se chegue num lugar, né, até que se chegue numa condição onde não haja mais condições de que foguetes sejam lançados contra Israel. Você acha que talvez essa quebra de regras por parte do Israel seja para equiparar-se um pouco ao inimigo deles, considerando que hoje eles estão combatendo com um grupo que não respeita regras, que não aceita, não está dentro de nenhum parâmetro de ordem internacional, nem algo do tipo. Na sua opinião, você acha válida essa flexibilização dessas regras por Israel para combater de igual para igual o Não Hamas ou acho não? válido. Não acho válido. Eu acho que qualquer país que tem ligação com a comunidade internacional, especialmente membros da ONU, precisam seguir todos os critérios de guerra que foram estabelecidos pelas convenções por eles assinadas. Israel tem assinatura de diversos termos de compromisso lidando com o direito humanitário, lidando com o direito internacional. Então, eu não acho adequado que Israel, né, entre aspas, se iguale à ação de terroristas para não ser considerado também um grupo terrorista, um país terrorista. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que Israel precisa, sim, se defender. É um direito de Israel se defender. Inclusive, ele tem feito isso de uma forma bastante clara, utilizando principalmente o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, mas precisa ser num sentido de uma defesa, não de um ataque exagerado, fora de proporção, que vai matar muitas pessoas do ponto de vista civil. Ao mesmo tempo, nós entendemos que atingir apenas alvos militares não é uma tarefa fácil, principalmente diante das condições físicas que tem a faixa de Gaza. Além de ser uma faixa de terra muito pequena, ela é altamente povoada. Imagine você destruir um lugar e os estilhaços daquele lugar vão acabar atingindo as pessoas. Então é uma área de guerra muito sensível, mas eu acredito que mesmo na sensibilidade dessa área de guerra, deve haver um esforço muito grande, principalmente de Israel, para cumprir com todos os quesitos estabelecidos pelas convenções internacionais de direitos humanos. E você acha que, por exemplo, é possível alcançar alguma paz nessa questão? Por enquanto, eu acho que nós não vamos alcançar essa paz, porque há interesses muito diversos e muito declarados entre esses dois lados. Israel não quer abrir mão do contra-ataque e se estabelece esse direito através da Carta da ONU, e o Hamas se considera legitimamente o defensor dos palestinos, para a criação do Estado palestino. Então não há muito canal de negociação entre esses dois lados. É uma característica, inclusive, muito destacada dos terroristas. Não tem muito como a gente negociar com o terrorista, porque ele quer exatamente a sua morte, a sua extinção, né? Mas diante disso, o que se espera é que o Hamas perca força dentro dos próprios palestinos e, ao se encontrar isolada, né, se encontrar como um grupo que não tem uma grande legitimidade dentro do seu próprio povo, que ele acabe parando com esses ataques. No entanto, o que tem acontecido é que diversas pessoas de fora da faixa de Gaza têm dado apoio também ao Hamas. Inclusive, na Cisjordânia, há grupos de palestinos que começaram a fazer alguns ataques ali na região da Cisjordânia, entre a Cisjordânia e Israel, que já mataram mais de 120 pessoas, sem nenhum tipo de ataque do Hamas, exatamente de palestinos que discordam da ação que Israel tem feito contra
a faixa de Gaza. Então, isso é mais um grande problema que a gente observa, porque aplica toda essa hostilidade ali daquela região a diversas outras áreas que não estavam sob controle. Então, a paz, nesse momento, eu acho que vai demorar um pouco, né? Embora a gente tenha a paz como algo bastante subjetivo, não sei se algum dia nós vamos ter paz em todos os países, mas pelo menos um cessar-fogo é algo que seria essencial para esse momento diante da quantidade de mortes que nós estamos observando. Para finalizarmos, eu não sei se o Rafa tem mais alguma colocação, eu gostaria que, Christopher, você indicasse para nós 3 livros que falam sobre esse assunto, geopolítica, ciência política e tudo que nós tratamos aqui hoje. E livros de Deixa eu sua pensar. preferência mesmo. Tem um livro que eu acho muito legal, ele é da Marjane Satrapi. Ele não fala exatamente sobre o conflito árabe-israelense, mas ele fala sobre a Revolução Iraniana, para a gente entender um pouquinho de como que o Irã se estabeleceu, como que os povos islâmicos, sobretudo, eles lidam com a questão da política. Inclusive, é um livro que é em quadrinhos, é muito legal de ser lido, ele tem 2 volumes, é um livro muito interessante, eu li há bastante tempo, mas eu sempre aconselho, inclusive, para os meus alunos. Tem um outro também livro do Paulo Vicentini, que é um pouco da história daquilo que ele chama de o Grande Oriente Médio. Paulo Vicentini é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trouxe esse livro bastante importante para a gente, porque ele fala um pouquinho das diferenças entre diversas regionalidades, entre os povos árabes, narra um pouquinho da história dos povos árabes e a justificativa pela qual eles disputam esse território. E um outro livro também que eu acho muito importante, né, que inclusive é criticado por diversas pessoas, mas até para criticar eu acho que a gente tem que consumir determinada literatura, é um livro do John Mearsheimer, que lida com a questão do lobby judeu nos Estados Unidos. Como que a questão dos Estados Unidos, principalmente do financiamento das campanhas políticas lá naquele país, elas estão relacionadas com essa defesa em conteste que o Estado americano faz em relação a Israel nesse momento. Então, Ferrenhos, estamos chegando ao final. Eu peço para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, nos sigam nas redes sociais, sigam o Christopher também. Christopher, se você puder deixar o teu Instagram para todos que queiram acompanhar um conteúdo de qualidade, fica à vontade. Ok, eu tenho lançado diversas entrevistas que eu tenho feito na mídia nacional e internacional, também artigos que eu tenho escrito nesse sentido, e meu Instagram é cb.mendonça, sem o cedilha. Tá? É bem fácil de achar e eu estou lá disponível para conversar com quem tiver interesse nesse assunto. E é isso, Ferrenhos. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Consumam um conteúdo de qualidade. Obrigada, Rafa. Obrigada, Christopher. E até uma próxima. Até mais, obrigado, gente. Até mais, tchau, tchau.